Por que que eu não tô te vendo? Não tá me vendo, agora Uhum. eu tô vendo tudo agora. E Ah, tô não. ouvindo bem também. Eu te ouço super bem, mas eu não te vejo. Ai, não acredito nisso, será? Mas Nem quando você eu. entrou, dava pra ver, agora quando você participa, não vê. É isso. Ai, gente. Será que tá todo mundo vendo? Eu acho que sim, né? Porque senão estavam falando alguma coisa. Ah, é. Por que será que eu não consigo? Que estranho. E tá diferente, né, aqui, porque a gente fazia live, né, Fairline 2020. Ó, estamos vendo as duas. Então o Que problema bom, é com a minha tecnologia. você consegue ver você, Fer. Você não consegue só. Aham. Ai, Não, não te gente, vejo. Ó, que louco. que agonia. E é Aham. ruim, né? Mas vamos lá, porque depois você vê na live, né? Na gravação. Tá bom, hoje eu converso com você, eu te escutando. Tá bom? Aí se ficar É, meio estranha a conversa, qualquer coisa você fala, tô aqui, viu? sim, Porque eu não tô vendo. tá bom. E eu espero que no meio do caminho aí a coisa funcione, né? E volte, vai Ah, que esse é. Instagram tá desse jeito aí. É, o Mas, problema é aqui com o meu celular, não sei. pois é. Ai, puxa vida. Mas bom, a gente está conseguindo conversar, que é Tá. o foco de hoje, o importante para hoje, né? Aham, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, gente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá, né, sabe Deus em que horário assistindo essa live. Sejam bem-vindos. Estou aqui com a Fernanda Nóbrega hoje. E a gente até combinou algumas coisas assim que a gente quer começar a live, né, Fer? Uhum. Eu só queria, assim, na verdade, um início, assim, de apresentação, sabe? Dizer, assim, um pouquinho da gente, assim, só para saber quem que a gente é. Bom, eu sou a Thalita, sou psicanalista, trabalho aqui em Curitiba, tenho esse Instagram já tem um tempo, por conta disso que conheci a Fernanda. A gente se conheceu lá em 2020, então isso também tem muito a ver aqui com o porquê que a gente decidiu fazer essa live, foi Uhum. por conta de conversas que a gente tem. E quer falar um pouquinho de você, Fer? Quer dizer, assim, Então, vou alguma também falar. coisa? Mas tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, tá tudo certo. Tá ótimo. Então, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, psicanalista. Eu eu atendo na clínica. Já nesses últimos 4 anos eu tô só de forma online. E conheci a Thalita aqui nas redes sociais em 2020. Esse perfil que eu tenho aqui no Instagram, eu tenho desde 2019, mas foi em 2020 que a gente se encontrou lá no meio da pandemia Uhum. e a gente começou aí, né? Uns trabalhos juntas que estão sendo bem legais e estamos aqui depois de bastante tempo sem fazer live para poder conversar. Sim, nossa, sim, tava com saudade até de fazer live. A gente tinha mais esse hábito na pandemia. Sim, é verdade. Então, então assim, vamos lá, né? Entre as nossas conversas, acho que uma coisa que nos motivou a fazer a live, né, tem muito a ver assim com esse porquê que a gente ainda está aqui, o que que faz um psicólogo, um psicanalista no Instagram. O que Tem que ainda alguma dá para coisa? fazer aqui, né? Isso, exato. Ainda tem alguma coisa, né, para a gente fazer aqui. São discussões que, pelo que eu converso com a Fer, vira e mexe, a gente está voltando nelas e a gente Uhum. está se encontrando com essas perguntas, assim, de uma forma bastante repetitiva até, né? Mas eu acho que é isso que é importante e que talvez isso que a gente está fazendo aqui na live, né? Retomando essas perguntas, porque elas não são simples de se responder e bom, porque nos ajuda também, né? Foi quando a gente vai formulando elas,
vai nos ajudando a entender por que que a gente está aqui. E uma das coisas, inclusive, que quando a gente conversou, nós duas lembramos, foi justamente do porquê que a gente estava aqui em 2020, Uhum. né? Retoma esse laço de estar na rede social e como, ou porquê, pelo qual motivo que a gente está aqui, quando a gente perde isso, né? Que é o que tem acontecido nos últimos tempos. A gente tem, assim, se perdido um pouco de por que tá aqui, uma vez que tem que ter perfil, todo mundo tá no perfil, né? Essas coisas, assim, que a gente começa a pensar, né? Que tá todo mundo aqui, que todo mundo tem um perfil. Então, o que que eu tô fazendo aqui, né? E E fala, Fê, pode falar. sem te ver, eu perco um pouco o timing do negócio. Mas tá bom. Eu acho que uma das coisas que faz sentido disso que a gente tem notado, né, de 2020 para cá, que acho que 2020 foi um marco muito grande, né, do que a gente estava fazendo aqui, né, o que virou aqui, principalmente depois de 2020. E aí uma das coisas que acho que a gente até chegou a conversar, mas que eu levanto para pensar é desse tem né? Tem que mesmo ter um perfil na rede social para divulgar o trabalho. E o quanto a gente está super atravessado nas questões do marketing. E Uhum. parece que tudo, qualquer coisa vira marketing. E aí Sim. eu assim, parece que a gente perde um pouco daquilo que é pessoal. Não sei, porque também ali dentro desse tem que estar aqui, você tem que estar de uma determinada forma. Se não for dessa forma, teu perfil Uhum. não vai funcionar. E aí a gente se perde no meio disso tudo. Porque Sim. aquilo que é da lógica do marketing não necessariamente faz sentido para mim, até da minha lógica. Ou do próprio Uhum. algoritmo, né? O algoritmo tem ali um ritmo para ele de funcionamento. E não tem, a maioria das vezes não tem a ver com o nosso ritmo. Então, você tem Uhum. que estar aqui, você tem que postar todo dia, tem que fazer 400 vídeos, e esse monte de tem que. E aí volta para essa pergunta: o que que a gente ainda está fazendo aqui? O que que ainda dá para fazer aqui no Instagram, né, com as redes sociais? E a direção, né, Fer? Acho que nisso que você está falando tem a ver com a direção de um trabalho que, por exemplo, para a psicanálise é radicalmente diferente, né, da lógica de trabalho do algoritmo, das redes sociais. Então, se no discurso analítico a gente vai pensar na causa, no que move aquele sujeito, quando, como você disse, né, quando a gente vem para o Instagram, a gente pensa assim, mas eu tenho que produzir. Eu tenho que fazer esse conteúdo. Então, vai na contramão, é uma direção totalmente contrária à da causa, né? Onde É, eu vou escrever alguma coisa quando eu conseguir elaborar alguma coisa e, né, sai um escrito. É uma lógica de funcionamento totalmente diferente, né? Então, retoma essa questão do lugar, né? Que lugar é esse o Instagram? é, Porque diz. É que você falou do conteúdo e aí vira uma questão, qual é o conteúdo para postar no Instagram? Assim, aí aqui a gente está pensando mais no perfil psi, né, do psicólogo ou do psicanalista. Isso. Enfim. E aí o que que é o conteúdo? Que conteúdo é esse que a gente posta? Porque tem Uhum. alguns trabalhos, algumas profissões que parece que a coisa ali é palpável, né? Um arquiteto vai mostrar ali, né, um projeto antes e depois de uma reforma. Estou dando um exemplo bem X. Uhum. E qual é o conteúdo do Psi? A gente não posta, não deveria, né? Na verdade, Sim. postar conteúdo de paciente, por exemplo, desenho de paciente ou fazer uma selfie ali com o paciente na hora, não sei. Isso Uhum. não nos cabe. Então, volta também assim, bom, o que dá para fazer aqui? E aí acho que Uhum. articula com o que você está falando sobre a causa. Isso. A gente trabalha com a palavra. Então, a gente pode colocar algo a partir, né, com a escrita. Mas essa escrita só vai funcionar e só vai sair quando algo for uma causa. A Uhum. escrita não sai quando entra o tem que. Eu tenho que escrever alguma coisa para alimentar ali meu feed. Tchau, Sim. não funciona de jeito nenhum. Não sai nada, assim, trava. Que aí vira o
os posts de o que fazer com a ansiedade, né? Em 5 passos. É. Né? Como lidar com a ansiedade em 5 passos. E aí eu acho que é isso que você diz, assim, tem muito a ver com uma outra coisa que a gente discutiu também, né, Fer? Que a gente não tem um produto para vender, Uhum. né? O nosso trabalho não é um produto, mas também não é um serviço, porque parece que nesse mundo, né, de marketing, dessa coisa toda, fica sempre entre produto e serviço. Uhum. Mas a psicanálise é outra coisa que também a gente não tem nem como nomear, né? Aí dentro disso, não entra nessas duas categorias. E o que a gente estava conversando era justamente sobre falar sobre vida, né? Colocar coisas no nosso perfil do dia a dia e do quanto isso gera um conflito para esse psi que está aqui postando, porque vai para um outro lado de, mas eu vou postar isso não vai parecer autoajuda? Uhum. Como é que é, né? Então é isso, esse é o conteúdo, digamos assim, postar coisas do dia a dia. E daí a Sim. gente entra numa seara muito difícil, porque não é esse o conteúdo, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando de vida. E se a Uhum. gente está falando de vida, a gente tem que entrar nisso, nessas questões, e como a gente estava conversando da causa, né? O que nisso do dia a dia da vida, que é próprio dali daquele contexto, te causa para que você escreva, ou para que você até mesmo faça um vídeo, para que você, enfim, como é que isso te movimenta? E é essa lógica que é diferente do algoritmo, né, das redes sociais, que é uma lógica onde a primeira coisa que pensa é o conteúdo que vai ser postado. É carrossel, é Reels, é uma foto, o texto não é muito bom, porque o pessoal não lê muito mais. Então, Uhum. a nossa lógica é completamente diferente, completamente contrária a isso. E aí a pergunta que fica né, mas então o que a gente está fazendo aqui se a gente está operando em uma lógica totalmente outra do que essa onde a gente está, né? Sim. E estou pensando aqui, mesmo que a gente opte em algum post falar de teoria, por exemplo, né, trazer algum fragmento teórico, não deveria, na minha opinião, ser no intuito de virar uma aula ou ensinar, Uhum. mas é de fazer essa transmissão daquilo que causa. Por exemplo, a gente pode estar lendo um texto e que a gente fazia bastante isso, né, em 2020, 2021. Lembro Sim. muito eu, você e a Gleice, a gente estudando juntas, e várias vezes depois que a gente terminava o grupo, algo ali do que a gente leu me dava alguma causa ali, alguma coisa, e eu escrevia e postava. Mas não era, Sim. a intenção não era, vou falar de teoria para ensinar, mas o quanto aquilo me tocou, me causou, e eu fiz alguma coisa com aquilo que eu li. E aí Uhum. volta, pensando nisso que você colocou, que a gente fala daqui, então, no nosso lugar de fala, né, de escrita, aqui na rede social, é em alguém enquanto analisante, não enquanto um outro Uhum. psicanalista. Porque Sim. quando a gente vai falar de análise, cada um vai falar a partir da tua análise e Uhum. daquilo como a análise toca, atravessa. Então a gente fala muito de um lugar de analisante também, não de alguém que tem um saber absoluto sobre tal coisa e vai falar, a análise é isso, pronto, né? E acabou, é isso. Mas há Uhum. algo que pode ser, como pode ser para cada um. E é essa transmissão que a gente pode fazer aqui do nosso desejo, né, daquilo que nos causa, pode, Uhum. em alguma medida, fisgar, né, tocar alguém também. Isso. Então, não sei, é mais ou menos isso assim que eu vou pensando o que dá para fazer aqui, né, Uhum. nesse É momento uma aqui na rede aposta social. também. Uma aposta também na transferência, né, Fer? Eu gosto muito disso que você diz, porque é uma grande questão, assim, para quem está iniciando na clínica, ou para quem está entrando na rede social por essa via de um perfil profissional, né, vamos dizer assim,
é justamente isso, né? Mas isso não vai, mas postar coisas teoricamente pessoais não vai me prejudicar na clínica, né? Como é que os meus pacientes vão ver isso que eu estou postando? Enfim, fica-se nessa questão aí em torno, para mim, que a minha leitura é essa, né? Em torno da transferência. Sim. Só que aí é isso que você está colocando. Olha que interessante que o pensamento ele vai assim, tipo, o que pode prejudicar e não o que pode, inclusive, causar, né? Porque você está dizendo assim, puxa, eu às vezes eu posso ser que eu poste alguma coisa que toque em alguém, que atravesse alguém e sei lá, essa pessoa me procura, né? Uhum. Isso é a base da clínica, né? É, Porque quando um analisante nos procura, ele precisa que isso esteja acontecendo. Ele precisa que ele precisa achar que a gente vai ajudar ele de alguma forma, que a gente vai dizer alguma coisa para ele que vai ser interessante. Até porque se não tiver isso, ele não vai nos procurar. Ele, não, não, ele não vai a uma fica. sessão e não volta mais. Uhum. Então, é como se isso que parece ser tão perigoso para uns fosse justamente a nossa chance de subverter esse próprio discurso da rede social, né? Com o quê? Com Que, isso que a gente causa, que nos causa, né? uhum. Que não é captar paciente, Isso. né? Porque não tem como, né? Você não vai fazer o post para aquele paciente. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque no que a gente subverte essa lógica, produz alguma coisa que nos causa, a nossa causa é transmitida e de alguma forma alguém é captado por isso, né? Ou se amarra nisso, se toca com isso. Então é como funciona a lógica, né, do desejo, que Uhum. não é pela produção do conteúdo. Exatamente. Mas, né, eu também queria aproveitar aqui o espaço que a gente está falando disso, que é bem importante, mas para também dar, colocar outras questões, porque eu abri uma caixinha de pergunta para justamente para as pessoas poderem deixar perguntas para a gente conversar aqui. Eu queria falar disso, Sim. né, que a gente até já conversou. E aí eu abri a caixinha de perguntas e achei curioso porque vieram duas perguntas. E aí foi algo que a gente, né, discutiu, a Thalita e eu, sobre o que está Uhum. acontecendo com a interação aqui na rede social. Isso. Um tempo atrás a gente notava que as pessoas interagiam, a gente postava, tinha comentário, alguém mandava um direct fazendo algum comentário sobre, né, o que leu, enfim. Uhum. E aí eu fui percebendo que isso foi minguando no decorrer do tempo. E você também abriu, Uhum. né, Thalita, a caixinha? E aí? Abri e não teve nenhuma interação assim dessa caixinha e Uhum, até tinha falado para Fer, né, o quanto quando eu trazia algumas outras questões relacionadas à formação, isso se movimentava. E a respeito do que a gente faz aqui, a coisa não gerou muito impacto, assim. É uma a questão, né? princípio. A gente ficou pensando nisso. É. Mas aí eu vou ler as duas A perguntas, pergunta. uma primeira e depois a gente, né, falar da outra. E aí uma das Uhum. perguntas, a primeira que eu recebi, eu achei muito curiosa, eu gostei bastante dela, que é a seguinte: para vocês, o que se transformou nas redes com o retorno do presencial? Essa pergunta foi muito boa. Realmente fez a gente pensar muito. Sim. E aí, será que com o retorno, né, da vida presencial, o uso das redes se modificou? Não que seja uma coisa linear, por causa disso aconteceu aquilo, Uhum. mas o quanto, em alguma medida, isso aí não atravessou, né? O uso do online, do virtual, a gente até comentou, não só em relação às redes, mas até em alguns encontros de grupo de estudos, cursos,
que a grande maioria fica de câmera desligada e não interage, não fala nada, Sim. né? Você nem sabe quem está lá do outro lado. Então, se num primeiro momento, lá em 2020, foi a nossa possibilidade aí de uma janela para o mundo, para conversar, para interagir, para manter ali algum laço, Uhum. né? Agora virou alguma outra coisa que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui tentando discutir, entender. Sim, e a gente discutiu também, né, Fer, a questão do consumo, Uhum, que, bom, é uma questão, de uma forma geral, assim, para o capitalismo, né, porque tem muito a ver com isso, com essa necessidade de consumir, de consumir. E aí, essa questão, por exemplo, de você fazer um curso, um seminário, até mesmo uma pós-graduação online, coloca isso que tem aparecido muito, que é as pessoas ficam com a câmera fechada. uhum, E aí, nisso a gente entrou nessa discussão do consumo, né? De como é que está sendo isso quando você se interessa por algum trabalho, vai participar, né? E não aparece. Porque quando você está de câmera fechada, você não está aparecendo, né? Então, assim, o que é isso? A gente está comprando curso, comprando aquele conhecimento, aquela teoria, porém não tem nenhuma relação com isso, né? O que dá a entender, o que parece é isso, né? Que não tem nenhuma relação com aquilo. Porque se em o que, 2020 essas coisas começaram a acontecer com mais frequência, né? De ter grupo de estudos online, seminário online e tudo mais, existia sim uma grande interação, né? uhum, Mesmo que fosse um curso online, as pessoas estavam ali, a gente via, né, nas câmeras, tinha interação, as pessoas falavam. E aí o que acontece hoje é que parece que muitos ou sempre pedem a gravação daquilo, né, vai ficar gravado, ou não entram e deixam lá ligado, né, ficam com a câmera fechada, a gente não tem a menor notícia do que está acontecendo com uhum, essa pessoa. uhum. E para quem está apresentando, no caso, né, para quem está falando, para quem está ali se dispondo a fazer esse trabalho, a gente fica meio sozinho, né, Fica. basicamente. Então, como é que a gente passou, né, de 2020 para cá, para esse extremo, né, de entrar em contato com essa novidade que foi a possibilidade de fazer as coisas online, que você nunca poderia fazer se fosse presencial, talvez, para não sei se posso chamar de descaso, né? Mas não sei que palavra usar, mas assim, um desenlaçamento, né? Parece que desenlaçou alguma coisa ali na relação mesmo. Por isso que eu estou usando Uhum, desenlaçamento, uhum. né? Mas essa soltura, né, de contato, enfim, de interação mesmo, como você colocou, né? Que eu acho que dá para também fazer a relação com ou fazer um perfil hoje em dia na rede social. Não estou dizendo todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas esse lugar que a gente estava falando no início de ter um perfil, no tem que ter um perfil. E aí, nesse momento, é estar aqui não para fazer, não sei, né? Essa é a impressão que vai me dando. Se não for isso, tudo bem. Mas assim, de estar aqui Sim. para fazer laço com os pares, conhecer outras pessoas que no presencial a gente não teria a possibilidade de conhecer, nunca nem saber, né, sobre o trabalho. E estar aqui por estar aqui, para encher de conteúdo, Uhum. para supostamente captar pacientes ou participantes para curso, essas coisas. É. E aí ficam, não sei, me ocorreu agora assim, perfis vazio, assim, fica vazio. Porque Aham. não tem ali, você não, se você olhar, né, assim, talvez o perfil ali, a página, você vê que não tem, é uma coisa assim, tá colocada só, meio mais do mesmo. Padronizada, né, também. Isso, padronizada, acho que essa é a palavra. E aí isso me fez pensar na outra pergunta que eu recebi, Aham. que é a seguinte, né? Foi uma questão, um comentário que a pessoa deixou. É, preparar um conteúdo sem a sensação de que as outras psis já abordaram. Sim. E
E aí eu achei também bem interessante essa colocação e curiosa, porque me ocorrem algumas coisas. Uma é dessa cobrança, né, algo ali muito idealizado, que eu só posso postar alguma coisa se ela for tão inédita que nunca, nem Isso. ninguém nunca falou, ninguém sabe, né? Eu estou aqui inaugurando quase que uma teoria nova. Então Isso. só caberia a gente postar se for algo muito inédito. Uhum. E mesmo que seja algo que já falam, né, que as pessoas seja algum assunto, né, já comentado por aí. É sempre quando a gente também vai falar sobre algum determinado tema, a gente vai trazer algo novo, porque é algo da nossa leitura. Sim, A gente pode falar, vamos fazer post sobre a repetição. Eu vou escrever de um jeito sobre a repetição, você vai escrever de outro jeito a repetição, a não sei quem vai escrever de outro jeito a repetição. é. Então, né, assim, aí começa a entrar, tanto tem que realmente fica muito difícil estar aqui. Sim, é um ideal impossível, né? Daí o que que se faz? Não se faz nada, né? E eu também fiquei pensando assim nessa questão novamente assim para voltar um pouquinho no que é a lógica dessa rede social, né? Uhum. É, de como que é isso de que a gente tem que sempre estar fazendo uma coisa nova, entre aspas, nova, entre aspas, diferente. E novamente, né, como que a gente trabalha com psicanálise e quer isso o tempo todo? Porque é uma concepção muito imaginária, né, Fê? É uma É, concepção imaginária, porque o que tem de novo na psicanálise é a própria psicanálise. A uhum, psicanálise é a novidade. E os conceitos não vão se mudar, né? Porque a gente quer que mude. Então, assim, sei lá, inconsciente, repetição, vamos chutando aqui, né? Pois é, isso é o trabalho da psicanálise. E daí, do que você quer falar, então, se você não quer falar disso? Né? Tem muitas discussões até nesse âmbito, no sentido de o que é que está se fazendo, principalmente com a psicanálise, por conta disso, de querer inventar, porque não sei quem está ultrapassado, fulaninho está ultrapassado, mas a gente não alcançou nem eles ainda, né, uhum, em termos conceitualmente, para estar inventando uma coisa nova. E ainda que essa nova invenção, entre aspas, assim, também é um pouco, assim, a gente pode criticar, né, porque o que tem de novo nisso que é um retorno a esse imaginário, né? Dessa lógica que é muito propiciada ali pelo algoritmo, dessa coisa de produção de conteúdo, você fica refém dessa ideia, né, de que vai ter que fazer uma coisa nova, pois claro, né, você tem que fazer um monte de conteúdo, tem que encher de conteúdo no teu perfil. Como que você uma hora você esgota mesmo, né? Uma hora você vai achar que você tem que fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, porque já cansou de fazer o que já estava fazendo. Então, assim, é um ciclo, né, vicioso que a pessoa entra e dessa produção, e que deturpa totalmente o trabalho, por exemplo, da psicanálise, né, especificamente para perfis, né, de psicólogos e de psicanalistas, fica totalmente deturpado, né, jogado de lado, assim, nada vai para esse lado da psicanálise. uhum. Eu fiquei até pensei, lembrei agora que dessa questão do inédito, a própria sessão de análise, ela é cheia de repetição, de falar da mesma coisa 400 vezes. É Sim. que cada vez que a gente fala, a gente vai falando de um outro jeito, né? Uhum. Faz ali alguma elaboração, mas, né, é isso. Cada um vai falar ali a partir do teu ponto, daquilo até onde foi, alcançou, e, e é isso. Como você disse, a psicanálise tá aí, né? A gente tem a teoria. Uhum. Querer inventar coisas que escapam do que é a psicanálise, é isso que é o problemático e que nós vemos muito assim, no É. Instagram. Formações, formação em psicanálise que ganha anel, né? A gente já falou isso 500 vezes. Ganha anel, Sim, perfeito. carteirinha, É. que coloca, né? A aula teórica de psicanálise com hipnose e sei lá mais o quê.
Então, a pessoa É, não leu nem uma linha do Freud para colocar a psicanálise junto com a hipnose. exato. E acho que também a gente também tinha discutido outra coisa, né, Uhum. sobre como que as pessoas vão montando essa ideia de que, por exemplo, o meu perfil é bom ou não, né? De como que a pessoa chega nisso, porque a gente tem esse fator aí que é o algoritmo e a estrutura, a lógica de funcionamento do algoritmo, que é uma lógica muito difícil de entender, né? Na verdade, a maioria das pessoas não tem essa compreensão de como é que está estruturado o algoritmo. Como é que é essa lógica de operação ali. E aí, às vezes, produz alguns conteúdos e isso não é entregue, né? Porque não tá dentro dessa lógica ali, você não tá fazendo aquilo que o algoritmo quer, digamos assim, então o conteúdo não vai ser entregue. Aí, a partir disso, começam os questionamentos. Mas então, será que eu tenho que fazer outra coisa? Será que eu tenho que... O que que eu posto, então, para o algoritmo entregar? E volta naquilo que a gente falou da direção contrária da coisa, né? E aí vai se perdendo até o discernimento, né, Fer, de poder avaliar o que você está fazendo no Instagram e o que é um conteúdo bom sei lá, as pessoas não curtiram porque não receberam, ou um conteúdo que é ruim, de fato ruim, né? Porque, Uhum. inclusive, tem muito conteúdo ruim que é muito bem distribuído, muito bem Sim. obrigado, né? Uhum. Então, olha o estrago, né, que isso faz, assim, que tentar operar por essa lógica a todo custo faz no trabalho, porque cada vez mais, e daí para qualquer profissão, as pessoas ficam muito frustradas com esse, digamos, baixo engajamento aí do É. algoritmo do Instagram. Sim. Então a gente não pode perder de vista que mesmo que a gente esteja aqui, né, eu quero estar aqui e usar, né, a minha página de determinada forma, a gente está atravessado por esse algoritmo que é tipo um enigma, né, o que que ele quer de mim? Isso. E aí Aham. fica todo mundo tentando adivinhar o que que ele quer de mim, né? O que que eu posto, o que que eu não posso postar, porque dependendo do que você colocar, ele não vai entregar. Dependendo da palavra que você usar, você vai ficar de castigo, né? Ele te joga ali para um limbo. Sim. Então, fala, bom, eu quero falar disso, mas quando eu falo disso, e é um texto que eu gosto de escrever, e foi legal, trabalhei algumas coisas e coloquei ali no papel e postei, aí o algoritmo falou, ah, não gostei, não, não vou mandar para ninguém. Aí você fala, poxa vida, né? E aí tem uma Sim. lógica que parece que precisa ter algo apelativo, às vezes ali na chamada, né, do post, e aí isso vai gerar ali, né, Uhum. engajamento, e aí assim, se tem engajamento, aí ele vai distribuir mesmo, Sim. mas aí tem algumas coisas ali apelativas que não faz no menor sentido a gente colocar. E aí começa ali Exatamente. o nó, fala assim, bom, então o que que eu faço? O que que eu faço aqui? Aham. Pois é, era isso que eu ia retomar também, essa pergunta, né, para a gente poder se encaminhando ali pro fim, né, Sim. para a gente não Uhum. se alongar muito, e porque Uhum. essa é a nossa pergunta, e me fez pensar muito, assim, tem me feito pensar muito, acho que é isso que a gente comentou, né, de tempos em tempos a gente repensa sobre o que a gente está fazendo aqui, por que tem um perfil, é, até porque, assim, né, se a gente entende que a estrutura do inconsciente é de recalque, né, a estrutura do sujeito é recalcar, faz parte da nossa estrutura de linguagem, é por isso que a formação do analista é permanente, né, Fer? A gente precisa retomar essas perguntas, a gente precisa relançar elas de tempos em tempos para não esquecer, né? Para Uhum. poder reconectar com isso. Então foi muito importante quando a gente conversou, lembrar, não, mas espera aí, em 2020 eu sei por que eu estava aqui, né? Eu sei o quanto foi importante estar aqui naquele momento, né? E acredito que acho que para você também, né? Porque a Uhum. gente conversava muito, tínhamos muitos grupos, o quanto isso sustentou um trabalho para nós em uma época onde a gente só tinha isso, né? Assim, só tinha essa via. A gente não tinha o Sim. encontro presencial.
E aí até faz sentido, né, que o retorno do presencial tenha causado um impacto aqui também, porque, bom, se lá atrás o vir para cá causou um impacto para nós, porque não podíamos estar no presencial, então faz muito sentido que isso esteja sofrendo um impacto hoje. Sim, Mas a gente está em um outro contexto, a gente tem uma outra situação, né, de mundo, de vida, que nos permite retornar à pergunta, então, né? O que uhum, é que a gente exatamente. faz aqui? O que isso não nos impeça de seguir questionando. E daqui a Uhum, algum tempo a gente vai questionar de novo. Mas como você colocou, e eu super concordo, como é importante relançar a pergunta. Porque quando a gente, né, se faz essa pergunta há 4 anos, a gente tem uma direção. Quando a gente refaz a pergunta agora, é uma outra direção. isso, E que isso é importante para a gente não perder de vista, senão a gente esquece, né? A gente é bom de esquecer as coisas. Então, sim, é sim. E importante saber que a a gente gente trazer isso. esquece. Saber que a gente esquece e lembrar também é um outro passo, né? Porque senão tem essa ideia de que a gente está fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque essa pergunta já está em um outro ponto, ela se Uhum, forma, né, de outro ponto hoje para nós, diferente do que era lá atrás, né? com certeza. Mas acho que é isso, né? Eu acho que sim, acho que deu para a gente conversar bastante. Gostei muito, Fer. Obrigada por ter aceitado, por ter participado. A gente vai deixar gravado, pessoal. Depois, quem não conseguir assistir inteiro, assiste. Bom, é um convite, né, Fer, nosso para vocês, para que vocês conversem, então. Mandem mensagem pra gente, digam o que é que vocês estão pensando. Vamos retomar esse espaço, então, de interação e de convite ao debate, porque Exatamente. essa questão é pertinente, a gente está aqui, né? Uhum. Senão a gente cai rapidinho nesse lugar da rede social, da gente ficar só consumindo, consumindo, consumindo conteúdo, né? É facinho você ficar ali, né? Rolando o feed, vendo um monte de coisa. E a gente Sim, perde o que a gente também pode fazer aqui, que não é só, né, sumir ali no meio da tela assistindo coisas, mas que a gente pode também conversar, trocar, fazer laço, que é o que a gente fez aqui e a gente mantém e ainda sustenta. exatamente. E esperamos que vocês tenham refletido alguma coisa aí. Sim, tá bom. Obrigada, Tchau, Fer. Thalita. Até uma próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.